pessoal aí plugado no Café e Revista. Eu sou a Adriana Foz, educadora, psicopedagoga com especialização em neuropsicologia. Estou aqui hoje falando sobre coaching educacional com o tema Escolha de Escola. E estávamos falando sobre como é difícil esse momento ou essa reflexão que todos os pais com certeza você pai, você mãe, em algum momento vai se questionar com relação à escola do seu filho. Se questionar não precisa ser para o lado negativo, mas essa escola está sendo adequada para o meu filho? Essa escola está formando meu filho da melhor maneira possível? Está dando competência a ele? Porque a gente sabe o quanto o mercado aí fora está competitivo, quanto informações existem, né? Então, ter a segurança de que a escola está formando e informando bem o seu filho é uma preocupação que é inerente a qualquer pai. Não é? Então, é desse assunto que nós estamos falando hoje, da escolha da escola. E a escolha da escola não precisa ser só no início da escolarização do filho, né? Normalmente as crianças entram por volta de 3, 4 anos na escola, no ensino da educação infantil. Mas então eu estava apresentando um caso para vocês cujos pais estão inseguros com relação à escolarização do filho, tendo em vista que a escola vai até o ensino fundamental 2 e o ensino médio essa escola não tem, e esses pais ficaram com muitas inquietações, muitas dúvidas e angústias, né? Angústias pertinentes. Quando que eu posso mudar o meu filho, então? Será que eu espero até o final do ensino fundamental ou não? Ele completa a educação infantil e eu já mudo ele de escola, porque assim ele tem uma escolarização até o final numa outra escola? Quer dizer, são várias dúvidas que acontecem. E para isso, para a gente resolver as nossas dúvidas, a gente tem que buscar informações. Então, no caso desta família, quem sabe dê uma dica aí para você, pai, que tem o seu filho nas mesmas situações ou parecidas. A dica é, primeiro, saber se o seu filho está feliz nessa escola. Porque esse é um termômetro importantíssimo para a gente estar falando de escolarização e de escolha de escola para uma criança. Se o filho se sente bem, se ele se sente feliz, se você, pai, percebe que ele está sendo estimulado, que ele está socializado, ou seja, ele está envolvido com os coleguinhas, que ele gosta do professor, que ele gosta das atividades, que ele se sente bem, que ele quer ir para a escola, né? Isso é um sinal muito importante para a gente saber se essa escola está adequada ou não. Um outro aspecto é a linha da escola, a metodologia da escola. Existem quatro grandes linhas, né? Que é a tradicional, a Montessori, a linha Waldorf e a construtivista. E dessas linhas tem várias variedades. Mas as linhas, elas se mantêm em termos de filosofia. Então é importante vocês se informarem a respeito dessas linhas e se informarem quanto a escola se utiliza de fato dessa linha, dessa metodologia educacional, porque assim vocês vão ter uma noção. Óbvio que a noção mesmo vocês vão ter na prática, é indo na escola, é investigando, é olhando a sala de aula, é conversando com o orientador, é vendo o funcionamento, entrada e saída da escola, perceber os funcionários, qual que é a relação dos funcionários com os alunos. Então são várias dicas que podem ser dadas e que eu vou deixar à disposição de vocês através do Café Revista. Eu vou deixar esse material com vocês para vocês acessarem, ter essas informações concretas, não é? Mas voltando ao caso então desses pais que estão inseguros enquanto à escolarização do seu filho, uma vez que a escola termina no ensino fundamental 2, a indicação então para estes pais foi deixar os filhos nessa escola em que eles se sentem tão bem, tão felizes e que a gente investigou que a escola é uma escola capaz, competente e que está de acordo com o perfil cognitivo do filho, deixar até o ensino fundamental 1. E aí então mudar para uma outra escola. Isso no caso desta família.
E por que o caso dessa família? Porque é muito importante, como eu falei no início, a gente entender caso a caso. Porque o importante na escolha de escola, como eu também falei, é a gente ver a confluência dos pais dessa família, quem são, quais as características, quais as buscas, quais o perfil. Também investigar o mesmo com o filho, né? Que tipo de criança é? É uma criança mais ativa, que gosta mais de esporte, de atividades, ou uma criança mais intelectual, uma criança mais criativa? Então, investigar todos esses aspectos é importantíssimo também para você ver se a escola está adequada. E também investigar a escola. Então, a confluência desses 3 aspectos é que vai dar a resposta. Então, no caso desta família, o que foi concluído devido à avaliação que foi feita com as crianças, a avaliação com a escola e a avaliação com a família, foi visto então que o ideal é mudar essa criança no ensino fundamental 1 e já foi também indicada que escola. Então, este é o trabalho do coaching educacional, para que você, pai, fique tranquilo, porque afinal, com a educação a gente não brinca, não é verdade? Brincar, a criança brinca na escola, porque é na brincadeira que se desenvolve, que ela desenvolve os seus recursos cognitivos e físicos também. Então é isso, essa é a dica hoje do coaching educativo para vocês pais que estão aí plugados no Café e Revista. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algo extremamente importante, que é a leitura, que é a importância da leitura para uma criança. Porque a leitura, além de ser lúdica, divertida, gostosa, ela desenvolve o cérebro. Vocês sabiam? É verdade. Ela desenvolve os aspectos neuropsicológicos e neurocognitivos de uma criança. Como assim, não é? Como é que é algo tão simples, tão gostoso, tão divertido, que leva a gente, né? Porque ler é viajar sem sair do lugar. Como que essa coisa tão gostosa pode ser tão importante? Mas é a leitura, pelos seus aspectos não só lúdicos, semânticos, sintáticos, de ritmo, de diversas figuras de linguagem, como metáfora, metonímia, quer dizer, são diversos aspectos da linguagem que desenvolvem muito as capacidades do cérebro. Então, se você tem mais um motivo aí para incentivar o seu filho a ler. E por isso que a gente vai aqui presentear vocês, internautas, com um livro de poesia, porque a poesia é um caminho extremamente rico e prazeroso para gostar de ler. E o Café e Revistas, vocês, plugando no Café e Revistas, vocês vão saber como fazer para ganhar estes livros sobre poesia para criança. Vamos navegar na poesia, vamos brincar de poesia e vamos pintar a poesia. Vamos?